Fala pessoal, beleza? Depois desse longo período sem vídeos, período que eu recebi milhares de mensagens cobrando novos vídeos, começar atacando logo uma fake news aí para mostrar que eu estou adaptando às novas demandas da internet. Mas enfim, depois de todo esse período sem vídeos aí, o pessoal começou a fazer cobranças porque começou a estourar os casos de coronavírus por aí, a crise se anunciou, aí o pessoal falou, pô, você passou o ano inteiro, o ano passado inteiro falando de crise, 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 agora que a crise está aí, cadê seus vídeos? Bom, eu preferi esperar algumas semanas para ter mais dados, para de fato conseguir aqui falar coisas que não sejam meras especulações, enfim, coisas que eu estou tirando de trás da orelha aí, porque não adianta, né? Quando a crise estoura, principalmente nesse momento histórico, né? A nossa geração ela não passou por grandes crises, na verdade, né? A gente teve a crise ali de 2007 e 2008, mas que eu vou comentar na sequência que ela é muito diferente, né, das grandes crises econômicas e sociais que gerações anteriores passaram, né, ao longo do século XX. Então, como um cenário diferente, né, de tudo que a gente viveu aparece assim no horizonte, a gente que está o tempo inteiro acompanhando, falando de crise, pensando aí, revolução, a gente fica lá com a mão coçando para sair fazendo extrapolações, né? Por isso que eu preferi jogar um pouco de água fria, pensar um pouco mais antes de gravar esse vídeo. O que eu vou fazer nesse vídeo então? Eu vou apresentar aqui os dados econômicos que eu tenho acesso, né, quando estou gravando esse vídeo, que hoje é dia 18 de abril. A partir desses dados eu vou falar um pouco da peculiaridade, né, dessa crise, da crise econômica gerada, né, como consequência do coronavírus, mostrar por que ela é peculiar em relação às crises de 2007 e 2008 e outras crises que a gente viveu, né, nas últimas décadas, ainda que essas outras crises não tenham ganhado os contornos da crise de 2007 e 2008. E aí na sequência eu vou fazer 5 projeções para os próximos anos, né? Tem algumas projeções até para um futuro um pouco mais distante. Bom, então o que a gente já sabe sobre os efeitos da pandemia e do coronavírus sobre a economia, né? O que a gente já consegue mensurar do tamanho da crise? Essa semana saiu o resultado do PIB trimestral chinês, né, que recuou 6,8%. Esse 6,8% de recuo que já é um negócio absurdo, né, se a gente pensar para a economia brasileira. Quando a gente coloca em perspectiva a economia chinesa, é ainda maior, porque a economia brasileira que, por mais que o Bolsonaro, né, tivesse falado que a economia estava voando ali no final do ano passado, agora, nem de longe, as expectativas eram de que o crescimento da economia ia superar 2%, né? Já a economia chinesa, a perspectiva ali muito baixa é 5%, ou seja, quando você fala num recuo de 6,8%, você está falando num recuo em cima de uma expectativa de crescimento de 5%. É um recuo absurdo. E, enfim, e aqui a China é importante porque é ela que dá um retrato já de um prazo um pouco maior, né? Porque os casos começaram lá no final de dezembro do ano passado. É até interessante acompanhar as projeções da FMI, porque há um mês, mais ou menos, os avisos eram o seguinte, tem que ficar esperto, os gestores aí ao redor do mundo, os gestores políticos, né, tem que começar já a pensar em medidas, porque tem uma crise aí que o coronavírus vai gerar uma crise que pode ganhar os contornos da crise de 2007 e 2008. Algumas semanas depois, vai ser igual a crise de 2007 e 2008. E agora, essa semana, a nova projeção do FMI é de que vai ser a pior crise já vista desde a crise de 1929. Ou seja, daqui um mês, daqui 2 semanas, pode sair uma nova previsão de que a crise seja igual a de 1929 ou que seja ainda pior. Então a gente não consegue mensurar ainda o tamanho da crise, mas todos esses dados estão apontando de que vai ser um negócio apocalíptico. E outro dado bastante alarmante é o número de entradas, né, de norte-americanos no seguro-desemprego, né? Essa semana já tinha 22 milhões de estadunidenses na fila do seguro-desemprego. E assim, o negócio lá nos Estados Unidos não está acabando, né? Então o que a gente pode ver nas próximas semanas é esse número crescer ainda mais. E nessa mesma direção, quando a gente olha para aquele estudo que saiu lá dos pesquisadores de Harvard, né, que saiu na Science,
projetando ali restrições às circulações de pessoas até 2022, se não acontecer nada de muito diferente aí com a elaboração de vacinas e medicamentos, os efeitos econômicos disso são colossais. A partir de todos esses dados, a gente já consegue ver uma série de peculiaridades, né, dessa crise econômica gerada pelo coronavírus em relação a uma crises como a de 2007 e 2008, enfim, tiveram uma causa ali endógena, né, como os economistas do mainstream costumam falar. Com todas essas limitações na circulação de pessoas, com essa necessidade de adaptar a produção industrial para atender as demandas, né, da pandemia, então adaptar fábricas para a produção de respiradores, produção de máscaras. Então essa necessidade de adaptar o parque industrial, ela acaba se aproximando muito de demandas de períodos de guerra, que são períodos, eu já até comentei isso num vídeo lá no ano passado, né? Fiz uma brincadeira de que, no período de guerra, né, fábricas, né, que produzem material esportivo, por exemplo, ninguém está jogando futebol, ninguém está jogando tênis profissionalmente no período de guerra, né? Então essas fábricas tinham sua produção adaptada para as demandas de guerra. O que a gente tem visto agora, então, essa adaptação, né, do parque industrial para as demandas do coronavírus. E esse movimento não vai se encerrar de um dia para a noite, porque uma série de outras demandas vão continuar existindo, principalmente dada a limitação na circulação de pessoas. Ou seja, essa crise do coronavírus, ainda que a gente não saiba o tamanho e a magnitude dos acontecimentos, ela lembra esses eventos, né, essas crises geradas em períodos de guerra. Bom, então montado esse cenário, vou fazer aqui 5 projeções, né, de coisas que a gente pode esperar para os próximos anos, enfim, algumas questões até num período um pouco mais longo. A primeira projeção é o keynesianismo ganhar espaço nas discussões políticas. O keynesianismo nunca saiu de moda, na economia a gente tem o tempo inteiro discussões entre o chamado ortodoxia e heterodoxia, e a heterodoxia é dominada pelo keynesianismo, né? Faz algumas décadas que o keynesianismo ganhou um contorno quase contestador quando a gente olha ali para os gestores políticos, né? Eu não gosto muito da expressão neoliberalismo, né? Tem uma série de conceitos complicados ali, mas um conceito que o pessoal utiliza que tem alguma validade, que eu acho interessante, é quando eles falam em consenso neoliberal, principalmente quando a gente vai falar, né, desse discurso dos gestores políticos, né? Eu acho difícil resumir, enquadrar todas as políticas, né, que a gente tem visto nas últimas décadas entre uma grande caixa que a gente chama ali de neoliberalismo. Mas o fato é que, independentemente da etiqueta que a gente coloca nessa caixa, essas políticas mais tipicamente keynesianas, elas saíram um pouco de cena. Então estou falando aqui de expansão de gastos públicos, obras de infraestrutura em grande escala, questão de uma taxação mais progressiva da riqueza. Mas todas essas questões agora elas estão tendo que voltar para a pauta justamente porque o Estado tem esse papel central, né, em dirigir os esforços ao combate da epidemia. Mas o ponto que eu acho que decisivo aqui para a gente pensar os próximos meses, os próximos anos, é que o Estado vai ter um papel central também na recuperação da atividade econômica. Porque o que acontece? Quando uma crise desse tamanho eclode, ela gera uma série de desequilíbrios ali na forma com que a própria economia vai ser produzida. Então tem uma série de negócios que quebram, como eu falei, teve uma questão de adaptação do parque industrial, a gente não sabe ainda como que vai ser essa restrição na circulação de pessoas. Então o Estado, muito provavelmente, ele vai ter um papel central em articular essa retomada. E o que a gente tem visto no Ocidente, então, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, é o Estado tendo um papel muito apequenado nesse processo de conduzir a atividade econômica, nesse processo de dar direção para a atividade econômica. E quando a gente olha para o cenário brasileiro, isso aqui é ainda mais grave, né? Porque tem todas essas questões ideológicas aí, meio debilóides, que a gente tem se deparado nos últimos anos, que também vão criar uma série de dificuldades adicionais. Um ponto que parece decisivo para a gente projetar como que vai ser a recuperação da economia, principalmente nos países ocidentais, é pensar como que os gestores políticos vão se adaptar a esse novo cenário. E esse cenário acaba indicando algumas vantagens, né, para a economia chinesa. Porque todo esse modelo recente, né, de crescimento da economia chinesa, ela passa por um papel planificador do Estado que foi muito central, muito diferente daquilo que a gente vê no Ocidente. Ou seja, a China já está acostumada ali com um padrão de crescimento, né, movido, né, que tem como eixo
a atuação estatal ali dando direção para a atividade econômica. E isso é um negócio que soa, né, que gera ruído no Ocidente. Ou seja, o que a gente vai ter que ver é o Ocidente, né, as economias ocidentais, tendo que se curvar um pouco ao modelo que foi adotado na China nos próximos anos. E talvez, principalmente quando a gente olha para essas questões ideológicas aqui no Brasil, é algo que fere o que tem pensado os gestores políticos, né? Uma segunda novidade que eu estou projetando aí é um boom no desenvolvimento tecnológico, na incorporação de tecnologia no processo produtivo. Eu já falei lá ao longo do ano passado, né, na questão dessa tendência de substituição, né, da força de trabalho por maquinaria, por inteligência artificial. Mas agora, quando a gente olha, né, para essas restrições da circulação de pessoas, é um boom, né, é um elemento que impulsiona a substituição, né, da força de trabalho. Ou seja, indústrias, né, o comércio, as grandes empresas varejistas, essas grandes indústrias, elas agora têm um motivo a mais para substituir força de trabalho por maquinário, por inteligência artificial, por algoritmos. Mas essa questão de pensar nessa relação de substituição de força de trabalho por tecnologia, ela não é tão simples assim. Eu sei que tem muita gente que pensa, a gente olha para a tecnologia e fala, a tecnologia é mais cara que a força de trabalho, então eu vou continuar usando força de trabalho. Agora o que a gente tem visto é, beleza, tem um motivador a mais para que vai entrar nessa balança. Eu não posso colocar 100 pessoas no mesmo espaço, então preciso aumentar a relação de maquinaria, de robôs em relação à força de trabalho. Só que quando a gente olha, né, para os pequenos negócios, né, eles não têm a mesma capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento como as grandes empresas. E não tem nem a mesma demanda, né, pelas atividades, né, a demanda pelos seus produtos, pelos seus serviços não é tão grande como a das grandes empresas. Ou seja, não é uma relação tão fácil para elas essa substituição de força de trabalho por tecnologia. Ou seja, então são duas projeções aqui, né? A intensificação da substituição de força de trabalho por maquinaria, robôs, inteligência artificial, mas também aumentar o abismo entre grande capital e pequeno capital. O que a gente pode ver é o grande capital ganhando espaço em atividades que ainda hoje são ali dominadas, né, por pequenos negócios. Um terceiro elemento que eu tenho projetado, né, principalmente quando a gente olha para aquele cenário, aquela vantagem que eu falei, né, da economia chinesa nessa retomada, é a gente imaginar que a economia norte-americana, principalmente agora nesse tom mais beligerante que vem sendo adotado, né, com o Trump, que eles não vão assistir a China ganhar espaço, né, no mercado mundial ali sem esboçar uma reação. Então o que a gente já tem visto, e é algo que a gente pode projetar ainda mais, né, para os próximos anos, é uma crescente desse clima mais beligerante, né? Os Estados Unidos utilizando a vantagem, né, do seu poderio bélico em restringir o avanço da economia dos produtos chineses no mercado internacional. Porque ao mesmo tempo que a China tem a vantagem, né, de ter um Estado mais planificador conduzindo a economia, uma desvantagem do modelo chinês é de que ele é altamente voltado, dependente do mercado externo. Eu separei até aqui alguns dados, né, que permitem a gente comparar essa dependência da China, como que ela é diferente, né, do modelo norte-americano. Quando a gente compara, né, a relação entre exportações PIB nos Estados Unidos e na China, a gente tem uma noção, né, do tamanho dessa diferença. As exportações da economia norte-americana equivale ali a 7, 8% do PIB dos Estados Unidos, enquanto da China esse número é superior a 18%, e importações também. Os Estados Unidos importa ali entre 11% e 12% do PIB, né? Enquanto que a China é entre 15% e 16%, ou seja, a China é muito mais dependente do mercado externo. Então essa maior dependência da economia chinesa do mercado externo, ela pode ser o seu calcanhar de Aquiles, não só em função de permitir os Estados Unidos restringir esse avanço, né, com políticas ali mais beligerantes, mas também a própria dinâmica do coronavírus pode criar uma série de dificuldades adicionais para isso, novamente com essa limitação na circulação de pessoas. A gente vai ter que ver até que ponto isso também não vai se refletir em limitações na circulação de bens e serviços. A quarta projeção, na verdade, ela não chega nem a ser uma projeção, ela é uma possibilidade que está aí no horizonte, mas que até agora não há evidências nenhuma de que ela de fato vai se materializar. Deu ruim materializar, faltando só isso.
A quarta projeção é algo que a gente nunca pode ignorar nesses momentos, né, que são as possibilidades de rebeliões sociais. Por outro lado, a gente sabe que tem uma carência, né, principalmente desde a queda da União Soviética, em ideologias mais contestadoras. Né? Um grande limitante que a gente tem quando se fala em revoluções, em rebeliões sociais hoje, é essa crise de ideologias revolucionárias. Hoje, quando a gente olha para o ideário mais contestador que tem alguma difusão, é justamente aquele ideário mais ligado às atividades políticas, ali, a medidas institucionais, de taxação de grandes fortunas, impostos progressivos, renda básica universal, ou seja, são todas medidas que passam ali pela própria atividade política, mas que tem uma linguagem, né, que fica muito distante das demandas dessa população mais empobrecida, que é quem tem a maior tendência de se rebelar nesses momentos. Mas eu nem vou abrir muito essa discussão aí, porque isso aí ia abrir espaço para ficar 40 minutos discutindo e a gente não ia chegar a lugar nenhum. Por outro lado, se a gente não vê nenhuma grande rebelião social, né, nos próximos anos, a tendência, quando a gente olha aí para o médio e para o longo prazo, é uma grande recuperação da economia, uma recuperação da economia que, como a gente não viu nos últimos 50 anos. Um grande elemento, né, que atravancou a recuperação da economia capitalista nos últimos anos é justamente a atuação dos gestores políticos, evitando que as crises ganhassem a face mais destrutiva. Então, quando começou a quebradeira lá em 2007 e 2008, os gestores políticos norte-americanos rapidamente reagiram, né, e deram socorro aos bancos, impediram que aquela quebradeira que ficou localizada ganhasse contornos, né, mais destrutivos. Mas para discutir melhor essa questão da destruição de capital, né, como que isso de fato pode ajudar na recuperação da economia, o que é um negócio assim que à primeira vista pode parecer meio contraditório, você fala, maior destruição dá maior espaço, né, para a recuperação da economia, é algo que parece contraditório, então talvez é algo que mereça aí um próximo vídeo, né, sobre a teoria das crises, falar aí da teoria da destruição de capital. Bom, então a partir dos dados que a gente tem disponibilizado ainda hoje, esses são 5 cenários que eu acho que tem alguma possibilidade aí da gente testemunhar. Agora, quando pensando aqui o que eu vou continuar fazendo para o canal nas próximas semanas, eu ainda não sei. Para avançar nessa discussão sobre a crise do coronavírus, demanda ainda um pouco mais de dados. Por outro lado, eu também acho que não cabe aqui eu trazer outras discussões, retomar algumas questões assim mais teóricas e tal, porque, enfim, a grande discussão do momento é essa. Então, eu aguardo aí os comentários de vocês, me ajudem aí a definir o que vocês acham mais interessante. Às vezes alguma das projeções que eu fiz aqui, enfim, gera debate aí, e aí a gente pode continuar nessa discussão. Ou também, se tiver interesse, eu posso retomar aquela questão da destruição de capital, para falar um pouco aí de teoria das crises. Enfim, eu vou pensando aqui, mas vocês também me ajudem a pensar aí nos comentários. Abraço e até a próxima. Então é isso, pessoas. Abraço e até a próxima. Uma segunda, eu vou desistir. Vamos jogar videogame? Você não quer sentar aqui e terminar?